Olá, nossos seguidores queridos. Mais uma vez estou aqui apresentando o nosso programa Juntos para Cuidar, Saúde Integrativa, Corpo, Mente e Espírito. E você lembra que nós reforçamos sempre que é com o objetivo de nutrir a nossa vida, nutrir os nossos sentimentos, o nosso físico, mental e o espiritual com assuntos, com temas muito relevantes e rumo a um futuro, seja ele longo ou curto, mas que seja um futuro com qualidade, pode ser logo mais, pode ser o nosso presente, com qualidade de vida, com mais consciência, e nutrir a nossa vida é o objetivo desse nosso programa, e nos juntarmos com profissionais, terapeutas, profissionais que têm um olhar mais integrativo. Então eu, Fátima, me sinto muito realizada, muito feliz em receber os convidados aqui no Espaço Devi. Estou aqui agora contigo no Instagram e também para você assistir melhor, saber qual o conteúdo, quem será minha convidada de hoje. Se inscreva lá no canal do YouTube, você que ainda não se inscreveu. Conexão com Fátima Siqueira, Juntos para Cuidar. Saúde integrativa, corpo, mente e espírito. Como eu falo que é um programa integrativo, interativo, eu também trago muito os nossos produtos naturais, os nossos produtos que temos anexo ao Espaço Devi, na loja Devi, produtos essenciais que eu sempre digo, aquele que não pode faltar para nutrir a nossa vida de uma maneira correta. Aqui, por exemplo, eu uso muito a rede social e estamos vivendo num momento com muita interferência eletromagnética desse mundão, com muita toxicidade. Então, esse gel que eu ora utilizo, ele é o Bioquantic, ele ajuda a trazer uma calma para mim, a equilibrar os meus sistemas, a fazer uma limpeza dessas radiações que são tóxicas. Então, é só uma palhinha de tudo que a gente tem de bom, de saudável, de essencial para você, certo? E aí, tá curioso para saber quem será a minha convidada hoje? Quem será? Maravilhosa Silvia, vem, quero te receber. Para você que ainda não conhece, a Silvia, bem-vinda, minha querida. Bem-vinda, todo amor. É um grande prazer estar aqui contigo hoje. Né? Ai, muito obrigada pela tua aceitar esse convite e abrir um espaço na tua agenda. Agradeço, é uma honra poder estar aqui. Então, Silvia, pode sentar. E eu aqui com o gelzinho, ó, passando, já dei uma aulinha hoje. Silvia Silveira é terapeuta, eu digo que ela é terapeuta integrativa também, porque eu sei do trabalho dela, o quanto é holístico, e ela é especialista em desenvolvimento humano, ajudando muitas pessoas. Mas o que você ainda não sabe, que a Silvia Silveira, já há 10 anos, a Silvia é nossa parceira, minha parceirona, a pluma aqui do Espaço Devi. Silvia, eu sei que tu tem um trabalho fantástico, carinhoso, amoroso, certeiro, como eu digo. E fala bem naturalmente pra gente o que é o teu servir, como a Silvia chegou nesse... que a gente vai sempre evoluindo, né? Sim. Nessa evolução toda hoje de você ser uma profissional tão solicitada.
Eu atuo, né? O meu propósito maior é ajudar as mulheres, ela tendo homens também, mas especialmente as mulheres, a viver com mais qualidade de vida, com mais alegria, com mais leveza. Ao longo da nossa vida, a gente vai passando por várias transformações. Quando a gente é jovem, a gente não escolhe muita coisa. A gente vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo e o trabalho que aparece a gente aceita, a gente às vezes não tem muito parâmetro, até para viver o nosso relacionamento. E a gente vai evoluindo e vai entendendo. E às vezes chega um momento em que todas nós validamos as nossas escolhas. E às vezes as coisas, tu olha para a vida e diz, tá tudo certo. Ou às vezes acontece que não, né? Não, que a gente tem que olhar e dar uma sensação de desencaixe com a própria vida, e aí que o autoconhecimento entra. Eu, particularmente, precisei fazer esse caminho, né, em um período da minha vida que foi bastante conturbado, né? Eu fiz o que muitas mulheres fazem. Eu me deixei para depois. Olha a importância, né? que também o terapeuta nem sempre precisa ter um porquê, uma escola, um ponto de partida com dor, com sofrimento, mas sempre é importante ter uma experiência. Uma experiência, porque eu não poderia conduzir, né, as pessoas que vêm buscar o meu trabalho por onde eu não andei. Então, esse caminho que hoje, esse processo de autoconhecimento, que promove realmente assim, a conexão interior, o conhecimento profundo de si, aprender a lidar com as suas forças, né? Promover, na verdade, as suas forças e lidar bem com as suas fragilidades, foi algo que eu precisei experienciar para hoje poder trazer para as mulheres que eu atendo. E junto com muito estudo paralelo, com Sim, muita busca, com certeza. muita... Esse meu caminho, na verdade, de busca, né, ele começou lá nos 20 anos. Eu sempre tive esse chamado, uma sede de conhecer como a gente funcionava. Então, ali pelos 20 anos, eu comecei a fazer os primeiros cursos, as primeiras vivências e fui buscando sempre conhecer. Eu tinha uma sede de entender como a gente funcionava, como é que nosso mental, por que a gente reagia assim ao invés de assado, quais as características que a gente trazia de casa, o que a gente construía de verdade. Eu sempre tive essa sede, sabe? E eu nunca imaginava que eu iria trabalhar com isso. Eu sempre achava que era pra mim, que era pro meu desenvolvimento pessoal. E também, né? Também né? Importante. Até que ali, nos 35 anos, eu tive uma grande crise pessoal. E eu precisei colocar em prática tudo que eu já tinha estudado. E aí eu fui buscar ajuda externa também, buscando amarrar as pontas. E foi um período do mais difícil pro mais transformador. Lindo, assim, sabe? Essa coisa mesmo de ir lá no fundo e buscar entender como lidar com aquelas dores que eu sentia, de realmente transformar a minha vida pessoal, a minha vida profissional. Então, com isso, eu pensei, eu não posso deixar de ver o que eu vi, a transformação que aconteceu comigo. E essa dor que eu sinto, muitas outras mulheres devem sentir. Sim, né? Então é nesse momento que entra a Silvia, que entra com teus processos todos, porque não são poucos, e alguma linha assim mais específica. Eu sei que tu tem um olhar do todo. Sim. Como é que é essa... Porque mesmo quando... Porque agora a gente tá numa década, pouquinhos anos para cá, que a gente está trabalhando muito. Sim. Se fala mais no todo, no holístico, no corpo, mente e espírito, mas gente... Quando a gente começou o Espaço Devia aqui há 12 anos atrás, que logo eu conheci a Silvia, o universo nos conectou, a gente falava de holístico, mas que palavra é essa, né? Sim. Nós não tínhamos ainda uma internet porque olha, pensa bem de qual década a gente é. E bom que hoje nós estamos aqui acompanhando todo esse processo, essa evolução, e acompanhando também as facilidades que temos hoje. Não, e felizmente as pessoas despertaram que fazer terapia não é coisa de gente doida, é coisa de gente que se gosta e que quer se conhecer, quer entender como funciona, usar melhor os seus recursos, as suas potências, as suas habilidades e lidar melhor com as nossas fragilidades. Viver melhor, saber quem é nesse mundo para poder... Isso. Se desenvolver e também não apenas assim, mas daí ao seu redor, né? O relacionamento, às vezes não dá. Como é que é também com a questão que eu sei que tu atendes bastante,
a questão dos relacionamentos. Sim, Isso normalmente eu começo, eu atendo busca. bastante casais e às vezes as pessoas vêm me buscar porque tá com uma crise no relacionamento, né? É difícil a pessoa vir pelo amor. Eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento porque eu quero me conhecer melhor. É muito difícil. Normalmente a pessoa vem porque tá passando por um momento difícil, por uma crise, seja no casamento, seja uma crise pessoal ou profissional, ou pós-maternidade, que a mulher muda bastante, às vezes ela se sente perdida. Então, quando troca de trabalho, isso, né? Se sente desencaixada da própria vida. É difícil que alguém venha só porque quer se conhecer. Então, a partir dali, começa a se abrir e olhar a vida como um todo. E daí que vão chegando os homens, né? Eu começo a conversar com as mulheres, vou entendendo as questões delas e elas vão vendo que o seu relacionamento não tá tão bom. Em um dado momento, eu começo a conversar com esse casal, justamente para buscar conciliar, fazer esse papel realmente de mediadora, conciliar os interesses para que eles possam se afinar. Porque quando a gente começa um relacionamento, e principalmente um relacionamento extenso, né? Quantas vezes a gente casa com o mesmo marido para poder durar esse relacionamento? Porque a gente vai mudando ao longo do processo e o nosso relacionamento precisa acompanhar essas mudanças. E muitas vezes essas mudanças não são partilhadas com os parceiros. E aí é necessário que os dois conversem sobre isso, passem a se ajustar, passem a se entender e começar esse caminho desse novo momento, né, juntos, mais alinhados com os interesses da vida, do agora, né? Então aí que acabam chegando os homens. É muito interessante isso, porque também além de completar o casal, muita indicação. Eu percebo muita indicação do trabalho da Silvia. Esse casal indica essa pessoa, Sim. essa consulente, ou ele ou ela, e passam a recomendar. Isso, chegar nesse ponto, Silvia, com a tua metodologia, claro que daí aqui não, acho que tu não vai abrir, mas os métodos, a metodologia, os estudos, os processos, as linhas de atuação que a Silvia usa, as ferramentas, são diversas, porque a Silvia é muito espiritualizada, ela segue também toda uma área aí de profunda conexão com o seu espiritual. Sim. Podendo trazer esse recurso da limpeza energética. Eu procuro alinhar todas as pontas, né? Eu sou especialista em desenvolvimento humano, mas eu atuo na área holística, que é o mental, o espiritual, o energético, né? E o nosso emocional. Procuro aliar como um todo, que quando um desses pilares não está bem, a gente não fica bem. E esse processo que eu desenvolvi de autoconhecimento busca aliar as melhores ferramentas que despertam justamente o autoconhecimento e o bem-estar. Então, são ferramentas da psicologia, da neurociência, da psicanálise. Isso são que eu queria que tu deixasse várias ferramentas que realmente despertam essa profunda conexão com o eu, para que a pessoa se sinta preparada para viver com mais propriedade, sabe? Com mais liberdade, ocupando o seu lugar. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu atendo. A gente tem que aprender a ocupar o nosso lugar na vida. A gente, quando ocupa o nosso lugar, a partir do nosso lugar, a gente desperta uma série de outras coisas. A gente consegue... Que automaticamente vão para o seu lugar, né? Sim, a gente consegue ser a melhor mãe que a gente pode ser, a gente consegue ser a melhor esposa que a gente pode ser, a gente consegue ser a melhor profissional que a gente pode ser a partir do nosso lugar. E com mais leveza, parece que tudo flui mais, né? Com certeza. Tudo flui, porque aí não é a gente que está indo lá buscar aquele lugar, a gente está no lugar e as coisas vêm. Não é mais ou menos assim? É bem isso. E para nós, mulheres, é tão difícil isso, né? Porque a gente habituou a querer ser a mãezona de tudo, a botar a mão em tudo. Por isso que é muito importante essa terapia de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. Pra gente também reconhecer os limites, né, amiga? Com certeza. Porque às vezes a gente quer doar, sai do nosso lugar para ali, às vezes, atender o outro. E a troca não fica justa. Não, acaba invadindo o espaço do outro e o desenvolvimento também do outro, por amor, né, óbvio, mas atrapalha. Sai do equilíbrio. É muito bom, né, pessoal? É muito bom. Você que está acompanhando até aqui, continue aí acompanhando agora no nosso canal do YouTube, porque aqui vai ficar
bem recheado agora aqui no YouTube, Silvia. Nós vamos aprofundando o nosso assunto. Com certeza. E enquanto isso, eu vou contar de novo para o público aqui do YouTube. Toma uma aguinha, Silvia, vamos hidratar. Nós estamos falando em hidratação, em nutrição, e eu me sinto muito realizada quando eu consigo recomendar produtos que realmente nutrem, que são nutritivos para as células do corpo. Não são alimentos, mas aquilo que a célula precisa também. Porque como diz a nossa terapeuta, nossa doutora PhD em física quântica, a terapia funciona muito melhor quando a sua saúde física também está equilibrada, todas as suas vitaminas certas, os hormônios no equilíbrio, recebendo toda a função de nutrição nessa área. Então, por isso que eu chamo de nutrição, nutrir corpo, que é a parte física. E quando a gente traz o assunto como hoje com a Silvia, é uma nutrição da pessoa num integral, assim. E nutrição também da vida e dos relacionamentos, Com certeza. Né? E eu gosto desse nome nutrição, Silvia. Eu também gosto, porque nutrir é realmente alimentar, cuidar, né? Fazer crescer com o melhor, preencher. Preencher, a nutrição preenche. A palavra nutrir, ela vem para ser uma palavra mais completa do que alimentar ainda, né? Nutrir é porque vai preencher todos os interstícios. Com as melhores coisas, com as melhores coisas, né? Nutrir é com o melhor que tem. Com o melhor que tem. E aí, com o melhor que tem, nós temos no Espaço Devi um formato, eu digo. É um espaço com energia peculiar, muito peculiar. E que tem os atendimentos, os especialistas, como no caso hoje com a Silvia, eu já entrevistei vários outros daqui que trabalham dentro das PICs, das práticas integrativas. A tua não deixa de ser, é uma prática que integra, né, com esse indivíduo para as outras partes da sua vida. E aí essa parte do despertar, de nutrir o espiritual, Silvia. Tem uma coisinha mais para aprofundar, assim, com a gente? Sim, essa parte da espiritualidade, ela é essencial, porque existem momentos da vida em que a gente quer o que nos segura, né? E essa conexão nossa com o todo, com algo maior, isso também traz um propósito de vida. A gente entender que a gente não está aqui à toa, a gente está aqui para poder servir através do nosso trabalho, através da nossa existência, para poder fazer algo mais através da nossa vida. E isso é uma conexão, de certa forma, com o espiritual e com o todo. Quando a gente se sente integrada no mundo dessa maneira, né? Inteira. Inteira, porque quando a gente entende que somos só uma pecinha ali do tapete, da colcha de retalhos, né? Do quebra-cabeça, mas ao mesmo tempo, esse quebra-cabeça grandão, se não é a nossa pecinha... Não estaria completo. Não estaria completo. E estaria faltando aquela peça aí, aquela que ligaria algumas outras peças. E é tão né? importante nesse olhar, nessa dinâmica aí, entender o quanto cada pessoa tem o seu valor, tem o seu poder. Sim. E que muitas vezes não se dá o luxo, não dá a chance de fazer essa descoberta. De fazer essa descoberta, de entender onde é que está então o seu poder. E para isso é a ajuda terapêutica do desenvolvimento humano. Ajuda muito. Com certeza. E com isso ajudando uma pessoa, um casal. Como é lindo o teu servir, Silvia, porque tu tá ajudando a mexer com toda aquela peça grande do universo, né? Todo o universo está em cada fração, mas cada fração também está no todo. E assim é o trabalho, se tu for fazer o comparativo entre como que é a atuação do trabalho holístico. Quando a gente cuida da gente, a gente tá cuidando do todo, né? A gente Nós somos
a gente tá, por exemplo, tu vai andar na rua, tu vai tratar bem as pessoas, tu vai ser às vezes aquele sorriso que aquela pessoa ou outra precisava, vai conseguir passar uma boa mensagem, um bom exemplo para um filho, vai poder fazer o trabalho com mais alegria, principalmente se tu tá conseguindo, né, tá alinhada com o teu propósito de vida, com o teu servir, com o que tu tem vontade de fazer, com as tuas habilidades, com os teus dons, quer dizer, tu já vai colocar uma energia diferente ali. Se cuidando também, né? Que ao longo com certeza, porque ao longo desses 10 anos aí, eu já vi transformações maravilhosas acontecer. Pessoas mudando de carreira, né, fazendo um trabalho que faz mais sentido. Como eu falei, quando a gente começa, a gente é nova, a gente não escolhe quase nada, né? E conforme a gente vai se conhecendo, aí sim a gente se capacita a escolher, né? Mas aí tem uma coisa também. Quando é nova, a gente não escolhe quase nada. Mas como a gente também percebe que as pessoas mais jovens já estão despertas, essa nova criançada, esses novos jovens. Como mudou isso, Mudou. Né, eles já estão vindo mais prontos, felizmente. Eu percebo que mudou e eles querem ir em busca disso, novinhos já, saindo da adolescência, eles já estão buscando, porque isso é cura, né? Sim, isso é se autocurar. Até porque já tem acesso à informação como nós não tínhamos antes, né? A gente tinha que buscar livros, era tudo mais difícil pra gente ter o conhecimento como hoje já tem. Além do que, essa coisa tá convivendo com pessoas que já estão mais despertas também. Acaba essas conexões acontecendo, né? Felizmente. Meu amor, mas felizmente, mas quando o indivíduo tá nesse meio, quando o indivíduo, o jovem, ele tá nesse meio e busca, porque a gente sabe também que nós vivemos num mundo de sombras, de luzes e com sombras. Então a gente sabe que precisa bastante ainda fazer um grande papel que você desenvolve, porque para levar o acesso. Sim, a gente própria, nós próprias, né? Toda pessoa é feita de luz e sombra. O que é o desafio maior? É a gente aprender a lidar com as nossas sombras e não ser refém delas. Isso. Não ser refém das nossas fragilidades, não ser refém dos nossos medos. E é aí que a terapia entra. Saber olhar, né? Como tu falaste no início, as potencialidades, aquilo que eu tenho de potencial. Isso. Saber valorizar, saber enxergar, ter clareza, né, Silvia? E é essa clareza da luz e sombra que nós mesmas demoramos, às vezes, para entender um processo que está acontecendo. E a gente entender que a gente não exclui nada. O nosso papel todo é integrar. Porque quando a gente aceita, ok, eu sou assim, toda bonitinha e toda erradinha também, né? Quando a gente entende e integra isso, a gente se capacita a olhar com mais amor para essa nossa parte, deixar de ter medo dela, aprender a promover o nosso lado, que é como a gente serve ao mundo. A gente serve o mundo através das nossas habilidades, dos nossos dons, e assim a gente escolher. Né? E assim a gente identificar onde é que está o nosso expertise. Porque né? muitas vezes a pessoa que começa um processo de autoconhecimento, eu pergunto para ela, tá, o que tu tem de bom? Ela não sabe responder. Ela conhece os problemas que ela tem, ela sabe das dores, ela sabe das fragilidades dela, do marido, da mãe, do filho. Pergunta, tá, e daí? E qual que tu gosta? Quais são os teus potenciais? A pessoa não sabe responder. Por quê? Porque a gente vem, muitas vezes, focada no lado ruim, né? Justamente, a parte que mais nos fragiliza é a que toma frente na nossa vida. Então, como que a gente vai poder viver com alegria, com leveza e ter a vida que a gente deseja, prazerosa, se a gente só fica olhando para esse lado da nossa vida? Ele existe, ele é real, tá aqui. Mas felizmente não é só isso, tem toda essa parte também. E o que cresce? O que a gente dá mais atenção e promove. Dá mais energia, coloca mais energia ali. Agora, como tu vai promover e dar energia se tu nem sabe, ainda ou sabe, mas não se convenceu, não acredita? Muitas vezes é um não acreditar, porque voltamos lá nas crenças. Sim. Porque a gente volta e meia aqui na nossa jornada feminina, nós aprofundamos muito nessas áreas e vimos como a gente tem tipo 4%, 96% do que a gente a nossa vida hoje é no automático. A gente ouviu, captou e entendeu daquela forma, que forma, né? Encaixadinho.
como a gente ouviu, não que os pais não era o que sabiam nos passar, que foram passados de pai para filho, que não é só de pai, é da mídia, é da comunicação toda que a gente tem. No meio que a gente está meio que a gente está inserida. inserido, as 5 pessoas com quais a gente convive. Sim. Então ali está aquela crença, eu entendi aquilo que estava dentro do meu campo, do meu biocampo ali. Mas quanta coisa, buscando se conhecer, a gente expande o nosso 4%. Com certeza. Que é a capacidade consciente. Porque é isso que a gente fala tanto em consciência, né? O futuro mais consciente, como eu digo aqui. O que é um futuro mais consciente? É entender o que eu tenho muito enraigado, muito encaixotado. Pode ser tanta coisa tão boa, mas também a não tão boa. E que eu posso estar expandindo para enxergar um novo olhar. Com certeza. E isso só uma terapia. Sim, ajuda elaborar todas essas crenças, principalmente a crença do não merecimento, que é uma crença muito forte. Do não posso, do não é pra mim, sabe? Porque nós, né, essa coisa do pertencimento, nós não vivemos isso, nós não fazemos isso, que às vezes é do ambiente que está inserido, mas sente no coração aquele anseio, aquele chamado, e a pessoa despertar que ela realmente pode, se ela sente. Sim, que o limite, né? o limite que ela, tá ali dentro. Claro, ela vai buscar os recursos necessários para ela estar apta a viver aquela experiência, mas se ela sente que é para ela pode sim, né? Ela pode. Né? Mas quando a gente diz que a gente pode, mas tem que ter o conhecimento daquilo que pode, né? Porque senão também posso fazer tudo o que eu quero. Eu acho convergente essa palavra. Ela é tudo o que quiser ser. A pessoa é tudo o que quiser ser. Mas desde que ela tenha um livre-arbítrio isso. Mas como é que é a evolução nesse quer ser? Porque às vezes tu nem enxerga determinadas coisas. Porque não faz faz ainda parte, não tem repertório. Não faz parte. Tu não tem repertório pra dizer aquilo ali, se isso ali é pra ti ou não, se tu, né? Então, tá certo também, porque vai indo, cada uma vai chegando, cada uma, o homem, né, homem e mulher, vai descascando a cebola, né? Vai descascando, vai tirando. A gente mesmo, né, Fátima, pra gente estar nesse lugar hoje que a gente se encontra, de poder chegar e fazer o nosso trabalho como a gente faz, quantas quebras de paradigmas e de crenças próprias e do nosso meio a gente teve que romper, né? Engolir, elaborar, aceitar, subir um pouquinho, e todo dia é isso, né? Todo dia ainda Sempre, né? Ainda é. Felizmente, cada vez menos, né? Cada vez menos, as pessoas cada vez estão entendendo mais que isso não... que a gente se olhar com amor não é egoísmo, né? É um ato de amor consigo e com os seus. E a gente estando bem... E não é coisa de gente doida, especialmente, né? Porque antes, faz terapia, mas tu tá com algum problema? Tu tem alguma coisa errada contigo? Isso tá desmanchando esse preconceito, né? Eu sinto. Eu também sinto. Sinto bastante agora. Mas quando a gente iniciou, quando eu mesma comecei nas terapias lá em 2012, 2011, um pouquinho antes já, eu te confesso que eu tinha preconceito. Preconceito eu tinha. Olha um preconceito só. De não querer dizer que estava fazendo, e ainda mais que eu depois utilizei remédio controlado, eu precisei um período da minha vida até eu despertar para o meu poder. E também porque me colocaram que eu tinha a parte química que estava desregulada, e ok, tive que fazer algumas suplementações também, mas para já fazer 8, 10 anos que eu não uso mais a química nenhuma, e a química está dentro de eu encontrar o meu norte dentro de mim, e eu encontrar o que é para eu fazer e fazer, mesmo com as dificuldades. Sim. Porque missão e estar no lugar, como tu falou ali, ficar no nosso lugar nem sempre é só bonzinho. Não. É difícil. É um orar e vigiar constante. E a gente fazer as coisas que é mais fácil, ficar na zona de conforto. Então, com certeza. É lindo esse teu trabalho, Silvia.
é lindo e é indispensável, eu diria. É indispensável. E depois ver o grande amor, o grande tempo, a calma, a pluma que a Sílvia é para chegar, para desenvolver, para a paciência para trabalhar aquele período que muitas pessoas fazem um processo longo, e a Sílvia está ali naquele lugar dela. Eu me sinto muito gratificada, muito lisonjeada de trazer esses assuntos para o nosso programa aqui no YouTube, que era uma vontade minha, Sílvia. Por que de trazer? Eu, quando fui me aventurar lá para levar algumas coisinhas que eu acredito para a política e o Juntos para Cuidar, sempre foi o olhar que eu tive de nós nos juntarmos para cuidar desse integral, desse despertar, desse equilíbrio corpo, mente e espírito. E ainda precisamos de mais programas como esse, de falar sobre isso, de me conectar com as pessoas que têm a prova dos resultados lá no final, num mundo melhor. Então é por isso que eu vim para esse programa, Sílvia, para fazer isso. Mesmo que a gente tem pouquíssimos seguidores ainda, mas você vai nos ajudar a compartilhar, a trazer até mesmo indicação de convidados, a sugerir pautas, e é dentro desse espectro assim de integrativo e interativo. Estou muito feliz de ter te recebido. Uma honra, agradeço muito o convite de poder estar aqui, falar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a importância realmente da pessoa olhar para si, né, da pessoa se cuidar, somar com esse espaço tão maravilhoso que é o Espaço Devi, que me acolheu, né, ao longo nos acolheu. Que a gente, gente, se nós formos explicar, a explicação é que o universo une, atrai, porque é para ser. Porque é para ser, gente, é um espaço de luz que eu sinto que é. Eu me trabalho muito aqui dentro, eu já fui muito brigona, muito indecisa, com muita nuvem na frente dos meus olhos, e eu sinto que a cada dia eu vou descascando um pouquinho mais, e é aquilo que eu puder levar, eu quero ser essa mensageira. Que lindo, e assim tem sido, Tem né? sido. Então, nos despedimos hoje. Mais uma vez, obrigada, Sílvia, obrigada a você aí. Contamos aí com a tua colaboração. Se gostou do programa, dá o like, porque é isso aí, nós precisamos ser de pessoa, fazer a diferença. Propagar, se a gente tiver né? Propagar as coisas que fazem bem. Bem, feito? Que bom.